tarde, colegas. Estamos convosco para apresentar o PT8, o manual que promove o sucesso e a autonomia do aluno e o projeto que articula ensino, aprendizagem e avaliação. O meu nome é Maria João Pereira, eu sou professora do ensino básico e secundário há mais de 30 anos. Gosto de desafiar os meus alunos a envolverem-se e a participarem ativamente nas suas aprendizagens. Boa tarde, eu sou a Fernanda de Lindro. Também sou professora do ensino básico e secundário, com larga experiência, mas continuo a gostar de desafios, não só para os meus alunos, mas também para mim. Gostaria de salientar que o projeto PT8 resulta de um trabalho colaborativo entre 5 colegas, Maria João e eu, a Susana Nunes, a Cláudia Reis e o Pedro Oliveira. Somos uma equipa de diferentes idades e com diversas experiências de ensino, o que por si só consiste numa mais-valia. Colegas, gostaríamos neste primeiro momento de vos convidar a conhecer as características mais exclusivas do PT8 e, num segundo encontro, que fica desde já agendado, apresentaremos a forma facilitadora como o PT8 permite adequar os aspectos mais significativos da política educativa atual à prática pedagógica em sala de aula, sem contudo romper com as práticas habituais em sala de aula. No fundo, colegas, abordaremos num segundo webinar aspectos que nos preocupam e queríamos expor a forma como o PT8 foi pensado para ajudar a ultrapassar esses obstáculos. No nosso próximo encontro, demonstraremos como os maiores desafios com que nos vamos defrontar hoje estão contemplados e integrados na perspectiva facilitadora do PT8. Colegas, no nosso próximo encontro, veremos como com o PT8 vai ser fácil. Ponto 1. Trabalhar por semestres. Ponto 2. Recuperar aprendizagens. Ponto 3. Construir uma cidadania ativa. Ponto 4. Praticar a avaliação pedagógica na linha do Projeto Maia. E ponto 5. Avaliar a expressão oral. Todas estas questões ficarão então demonstradas no próximo webinar. Hoje vamos centrar-nos numa visão mais global das opções do nosso novo projeto, o PT8. Podemos assegurar-vos que as opções que tomamos visam corresponder em diferentes realidades a uma estratégia que se adeque quer às práticas dos professores, quer às necessidades dos nossos alunos, tendo sempre em vista o sucesso numa disciplina tão essencial e transversal como é o português. Estas são os componentes do novo projeto: o livro do professor, o caderno de atividades, a brochura Avaliação em 15 minutos, a pasta do professor e o livro Ponto de Cidadão 8. De todos estes componentes, gostaríamos de destacar o livro do professor e a forma como todos os materiais que construímos estão articulados com o manual, que é um dos instrumentos mais importantes em sala de aula. Mas já vamos mostrar com mais detalhe como o PT8 foi pensado para dar resposta a uma série de questões críticas que nos preocupam e que muitas vezes constituem obstáculos no trabalho na sala de aula, com turmas demasiado grandes e com alunos diferentes, com perfis muito diferentes. Então vamos lá começar com a primeira questão crítica. Claro, está relacionada com gramática. Com constantes mudanças e alterações, temos constantemente dúvidas acerca da distribuição dos conteúdos de gramática ao longo dos vários anos do ensino básico, desde o primeiro ciclo até ao 9º ano. As aprendizagens essenciais estão disponíveis, mas consultá-las nem sempre é intuitivo e rápido. Acho que concordam comigo. Vejam, por favor, o que desenvolvemos e incluímos na capa interior do livro do professor. Colegas, neste slide, veem em destaque o verso da capa do livro do professor PT8. Então, não só documento, à mão, enquanto planificamos ou em aula, podemos consultar de uma forma ágil, sem ter de recorrer às aprendizagens essenciais de cada ano, todos os conteúdos gramaticais da nossa disciplina e a sua distribuição por ano de escolaridade. Esta planificação simplifica-nos o trabalho, não é verdade? Acho que concordam comigo que desta forma ganhamos tempo.
Como viram, distribuímos todos os conteúdos de gramática ao longo do ensino básico, desde o primeiro ano do primeiro ciclo até ao 9º ano. No verso da capa do livro do professor. Primeira dificuldade ultrapassada. A segunda questão crítica, penso que já todos adivinharam, que se centra na oralidade. Efetivamente, a avaliação da expressão oral é um dos maiores desafios em sala de aula, por vários fatores. A questão do tempo, ou a falta dela, dado o elevado número de alunos por turma, mas também a falta de sugestões e orientações nos manuais que nos facilitam este trabalho. Vejam agora o que preparamos para facilitar o trabalho de implementação e avaliação da expressão oral. Em páginas exclusivas do professor, no agrafado da contracapa do manual do professor, dispomos de um conjunto de tarefas que foram pensadas para o professor gerir ao longo do ano letivo para apoiar a avaliação da expressão oral. São desafios diversificados e motivadores que apresentam propostas do interesse dos alunos e que o professor pode organizar por trimestres ou semestres, de acordo com a organização do ano letivo adotado na sua escola ou agrupamento. Outra vantagem deste recurso parece-nos o facto de todas as tarefas serem acompanhadas de critérios explícitos que facilitam a sua avaliação, permitindo também poupar tempo. Claro que no PT8 também disponibilizamos vários recursos áudio e vídeo que permitem avaliar a compreensão oral. Vamos então assistir. Penso que podemos dizer que o segundo obstáculo foi superado, pois as atividades para a avaliação da expressão oral, na contracapa do livro do professor, para as termos sempre à mão, vão efetivamente facilitar o nosso trabalho e permite ganhar tempo. A terceira questão que nos preocupa prende-se com o trabalho de escrita. Uma tarefa demorada, que exige treino, análise de modelos e que acabou por ficar para trás num tempo de pandemia. Temos agora de recuperar aprendizagens não realizadas e, ao mesmo tempo, ensinar os novos géneros textuais da escrita. O diário, a entrevista, o comentário e, obviamente, a resposta a questões de leitura. Vejam então o que inserimos no PT8 para ajudar os nossos alunos a escrever. Os laboratórios de escrita, que apelam para um trabalho minucioso, faseado, anotado, com exemplos e destaques como os que vemos neste slide. Foi nossa preocupação ensinar, mostrar modelos anotados que possam ser apropriados pelos alunos e recordados também visualmente a quando do trabalho de escrita. Neste slide, podemos observar em diferentes páginas do PT8 as pistas para a escrita que apresentam de forma topicalizada o percurso que o aluno deve seguir de forma faseada para escrever um texto organizado e de acordo com o género textual solicitado. Neste slide temos uma atividade de comentário de um cartoon acompanhada das respectivas pistas para a escrita.
Foi nossa preocupação orientar o trabalho dos nossos alunos num dos domínios mais exigentes, a escrita. Neste exemplo, sugere-se o percurso de escrita de um texto autobiográfico para recuperar aprendizagens que possam não ter sido realizadas. Como puderam observar, a dificuldade do trabalho de escrita pode ser atenuado quando utilizamos as ferramentas certas. As tarefas de escrita têm de ser orientadas e treinadas ao longo do ano e de forma faseada. Outro aspecto que nos preocupa é o cumprimento dos documentos de referência, especialmente depois de termos estado tantos anos a trabalhar com manuais desatualizados. Claro que o facto de o programa e metas ter coexistido durante algum tempo com as aprendizagens essenciais também complicou. Agora que o programa e metas foi revogado e temos como documentos orientadores o perfil dos alunos e as aprendizagens essenciais, continuamos a ter algumas hesitações. Pensando neste obstáculo, optamos por inserir destaques em todos os conteúdos novos, seja de gramática, sejam de outros domínios, como podem ver. Nestas páginas, facilmente percebemos que o diário é um género novo da leitura e que o predicativo do complemento direto é um conteúdo novo de gramática no 8º ano. Acreditamos que o facto de todos os conteúdos novos do 8º ano estarem devidamente assinalados pode constituir um elemento facilitador que nos permite de forma imediata ter a noção dos conteúdos que são novos e daqueles que constituem recuperação de aprendizagens, sem necessidade de constante consulta dos documentos orientadores. Ganhamos tempo e de forma segura. Considerando os documentos de referência que temos que trabalhar em sala de aula, concordam comigo quando digo que a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania é um dos nossos maiores desafios. Efetivamente, todas as disciplinas devem colaborar nos projetos desenvolvidos. No entanto, o português é aquela disciplina que muitas vezes articula todo o trabalho desenvolvido neste âmbito. Como é que o PT8 facilita este trabalho? Neste slide, estamos a observar uma sugestão de atividade integrada na rubrica Cidadão em Construção. Os colegas podem interrogar-se acerca da pertinência destas atividades. Concordarão comigo, certamente, se eu disser que na aula de português a cidadania está sempre presente. E porquê? As aprendizagens não se fazem no vazio. Os alunos têm de sentir que as aprendizagens que realizam têm um sentido e um propósito. As ligações ao cotidiano dos alunos e à sua mundividência são o cimento que liga e estrutura as aprendizagens que permitem dar sentido ao que aprendem. Vejam, colegas, como a rubrica Cidadão em Construção dá sentido às aprendizagens de português ao ligá-las à atualidade e à realidade dos alunos. Trata-se de uma rubrica recorrente que dá sentido aos textos estudados. Os domínios da cidadania abordados são vários. Neste exemplo, é o domínio do empreendedorismo relacionado com as profissões de futuro. Colegas, perfeitamente articulada com as tarefas do manual, a rubrica Disciplinas em Ação apresenta sugestões de trabalho interdisciplinar, em que a disciplina português é a protagonista, como podem ver neste slide. Nestas páginas do PT8, apresentamos sugestões facilitadoras para a dinamização do trabalho interdisciplinar, como nos indicam as aprendizagens essenciais. Pensamos, colegas, que deste modo é fácil implementar a interdisciplinaridade. Quando falamos de desafios, pensamos todos imediatamente na avaliação, especialmente aquelas escolas que estão envolvidas já na implementação do projeto Maia. Para que praticar a avaliação pedagógica seja fácil, vejam o que preparamos. Na pasta do professor, os colegas dispõem ainda de várias rubricas de avaliação por domínio que podem utilizar sempre que considerem adequado. A pensar nas escolas que já estão a implementar o projeto Maia, criamos fichas de avaliação por domínios que serão necessárias para a recolha de informação para avaliação ou classificação. As outras escolas também podem utilizar estes recursos e verificar a sua utilidade. Assim, todos passamos a saber avaliar por rubricas. Outra questão que nos preocupa é
Como treinar todos os conteúdos de gramática essenciais para o 8º ano. E também onde encontrar mais opções de leitura orientada quando não estão adequadas às nossas turmas as sugestões inseridas no manual. É verdade, são 2 aspectos importantes. Diferente dos modelos habituais, o caderno de atividades do PT8 tem uma organização inovadora, com foco no conteúdo gramatical e na promoção do gosto pela leitura do aluno. Inclui então guiões de leitura integral, alternativos aos 2 guiões apresentados no manual, disponibilizados também aos alunos através da escola virtual. A nossa opção por inserir no manual os guiões do conto Saga e do texto dramático Vanessa vai à luta, assim como a escolha dos guiões das obras selecionadas para o caderno de atividades, fundamentaram-se nos resultados de um inquérito nacional feito a professores de todo o país. Agora estão a observar o caderno de atividades, onde encontram os guiões de leitura integral alternativos aos do manual. O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, uma história de amor, de Jorge Amado, O Mundo em que Vivi, de Ilse Celosa, e A Ilha Encantada, de Hélia Correia. Estes guiões foram preparados para uma abordagem faseada, em trabalho autónomo ou em trabalho de pares ou de grupo, e inseridos na rubrica Ler por Gosto. Neste slide, vemos um exemplo de uma das 35 fichas de gramática destacáveis. Encontramos tópico a tópico todos os conteúdos de gramática que é preciso saber. Há ainda uma outra particularidade. Todas as fichas incluem, no início, um breve resumo do tópico abordado, como podem observar em cima. Efetivamente, o caderno de atividades do PT8 permite ao aluno treinar a gramática precisa de saber em 30 minutos, 2 dias por semana, e oferece mais opções de leitura, com a organização inovadora, apresenta tudo o que o aluno precisa de saber. Um aspecto relevante na prática pedagógica prende-se por um lado com a necessidade de aferir aprendizagens e por outro com a importância de praticar a diferenciação pedagógica. Para suprir estas dificuldades, ganhando tempo, preparamos a brochura Avaliação 15 Minutos, um recurso inovador e facilitador do trabalho do professor na aferição de aprendizagens ou na prática do ensino diferenciado. Neste slide encontramos um exemplo de uma ficha que pode ser utilizada para a aferição das aprendizagens ou para aqueles alunos que terminam as tarefas muito rapidamente. Estas fichas apresentam 10 questões de escolha múltipla dos vários domínios do português. Como veem, podem ser corrigidas pela simples sobreposição da grelha de correção incluída e o aluno tem feedback de forma imediata sobre as aprendizagens que já realizou ou que ainda necessita de realizar. São ideais também para o trabalho de pares, pois os alunos podem verificar de imediato as respostas certas ou erradas. Estas fichas, para além do formato em papel, estarão também disponíveis em formato digital. Com a avaliação 15 minutos, disponibilizamos 15 fichas ideais para a avaliação formativa, com correção rápida e feedback imediato, e que podem constituir também um recurso para a prática da pedagogia diferenciada. Para responder ao desafio da organização semestral do ano letivo, construímos materiais de apoio à planificação. São materiais facilitadores e que encontram na pasta do professor. Então, temos lá planificações diversificadas. Como demonstraremos no nosso próximo webinar, o PT8 foi pensado para dar resposta ao facto de, no próximo ano letivo, cerca de 60% das nossas escolas optarem por uma organização semestral. Neste sentido, as várias planificações que elaboramos demonstram a adequação deste projeto às várias formas de organização do ano letivo, ou em trimestres ou em semestres. A pasta do professor tem um novo formato, mais funcional e mais adequado às novas necessidades, pois podemos transportar apenas a brochura ou as brochuras de que necessitamos. Inclui as planificações anuais, trimestrais e semestrais, operacionalizando as diferentes formas de organização do ano letivo. Os testes de avaliação, perfeitamente articulados com as unidades do manual, estão disponíveis em 2 versões para permitirem a pedagogia diferenciada. Apresentam uma distribuição por domínios, de forma a facilitar o registro de recolha de informação. O dossiê do professor inclui ainda
fichas de trabalho em 2 versões, pensadas quer ao nível da educação inclusiva, quer para facilitar a adaptação a opções de planificação trimestral ou semestral. As fichas de avaliação por domínio dão resposta às necessidades das escolas que implementam o projeto Maia, mas todos os professores podem experimentar. Também nesta pasta, a brochura relativamente às metodologias inovadoras constitui uma mais-valia do PT8, permitindo aulas menos expositivas. Por que tantos recursos para a avaliação? Quantas vezes, após a realização de um teste, verificamos que alguns alunos necessitam de consolidar ou recuperar aprendizagens que deveriam ter sido realizadas no ano ou no ciclo anterior? Dito de outro modo, quantas vezes temos de criar mais materiais de apoio para grupos específicos de alunos? Pensamos nesta situação e construímos recursos diferenciados que facilitem o trabalho dos professores, permitindo ganhar tempo. Colegas, quando pensarem em porquê escolher o PT8, convido-vos a lembrarem-se dos 5 desafios enquanto professores. Os desafios que impactam a aula de português e, obviamente, a aprendizagem dos nossos alunos. Os 5 desafios que estão na base da abordagem do projeto PT8 e que vão também impactar positivamente a nossa sala de aula. Descubram como no nosso próximo webinar. As perguntas que se seguem serão respondidas no próximo encontro. 1. Por que razão trabalhar em semestres pode ser uma oportunidade? 2. É fácil recuperar aprendizagens com o PT8? 3. Como conciliar o trabalho de cidadania com a disciplina de português? 4. De que forma todos podemos praticar a avaliação pedagógica com o PT8? 5. Como avaliar a expressão oral ganhando tempo? Foi um prazer estar convosco, obrigada pela vossa atenção e até breve. Não se esqueçam que têm encontro marcado connosco para a segunda parte. Muito em breve, esperamos contar com a vossa presença.